Boas, pessoal! Muito bom dia, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito bom dia a todos, boa semana e hoje vamos começar aqui com esse tema que muita gente pergunta. Afinal, André, dá para viver com o salário mínimo português em 2024? O que é que você acha? Antes de eu responder, põe aqui embaixo a sua resposta no comentário, tá? Se você acredita que dá ou não para responder. Quero que você responda antes de eu falar, beleza? Muito bem. Primeiro temos que entender qual é o valor do salário mínimo em Portugal hoje. E essa é uma informação importante que eu sei que muita gente às vezes vem para cá e nem sabe isso, que eu acho muito estranho. Aliás, como é que você vai para um outro país se você não sabe as coisas básicas daquele país, tá? Não faz nenhum sentido. Então, o salário mínimo em Portugal em 2024, começou a partir de janeiro, é de 820 euros, ok? E aqui nessa tabela, você vai ver qual foi a evolução do salário ao longo dos anos. Aliás, este ano foi um dos maiores, se não foi o maior aumento percentual aqui em Portugal. Subiu quase 8% de um ano para o outro. Por que eu acho que aconteceu isso? Inflação, obviamente, as guerras, etc. Realmente a inflação comeu a capacidade financeira dos portugueses, as pessoas que vivem aqui, então o governo foi obrigado a subir de forma substancial esse valor para 820 euros, ok? Dentro da média europeia, nós estamos aqui no meio para baixo, existem vários países que ganham muito menos, e você tem países como Luxemburgo, que o salário mínimo pode chegar a 2.300, 2.400 euros com tranquilidade, tá? Aqui do lado vizinho, a Espanha, são 1.200 e poucos euros, o que tem uma diferença grande para Portugal. Agora, é importante você entender que esses países onde o salário mínimo são maiores, também o custo de vida é maior, tá? Alguns países não é, por exemplo, Espanha. A Espanha, o supermercado na Espanha é praticamente igual ao de Portugal, não tem grande diferença. Entretanto, em algumas cidades, inclusive as maiores cidades da Espanha, você tem um custo de vida para aluguel e compra de imóvel superior ao de Portugal. E mesmo falando de cidades menores, comparativamente com cidades menores em Portugal, você também tem esse problema. Sendo que em Portugal, o maior problema também, né, para você utilizar esse salário mínimo é, sem dúvida nenhuma, a moradia, porque nós vamos chegar nesse ponto se dá ou não dá para viver, e você vai ver que em função dos preços do aluguel e também um pouco da compra, porque isso depende, a compra depende muito de quanto você dá de entrada, obviamente, né? Mas o aluguel pesa muito nessa conta, tá bom? Então Portugal deveria e terá que fazer alterações ao longo dos anos, vai ter que subir mais o salário mínimo para chegar nesses países mais desenvolvidos da Europa, mas vem, como você viu na tabela, vem caminhando nesse sentido. Agora, a pergunta que se faz, André, o que é que você faz com esse valor, tá? Lembrando que em Portugal você tem 14 salários mínimos, ok? Então, no fundo, são quase 900 euros por mês, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, que você recebe. No Brasil, o salário mínimo é 1.400 e poucos reais, se eu tiver engano, escrevo aqui embaixo, mas se eu não me engano é isso, tá? Então, fazendo a conversão, você vai ver que, mesmo assim, em Portugal, nós estamos falando de 4.000, quase 5.000 reais por mês. É 3 vezes mais que o valor que se recebe no Brasil, ok? Muito bem. André, dá para viver ou não dá? Depende muito do que você considera viver, ok? Por exemplo, eu acredito, eu já fui solteiro em Portugal, já vivi em quarto, né, quando cheguei há 20 anos atrás, já tive uma vida de solteiro. Eu acredito que hoje, com 900 euros, você consiga viver, né, no limite de sobreviver, né, não é de passar mal, passar fome nem nada, mas você consiga, apertado, você consiga viver em Portugal. Depende muito, o que vai pesar aqui muito é o preço da moradia, seja um quarto, seja você alugar um apartamento, uma casa, isso vai pesar muito, ok? Um quarto em Lisboa é difícil você encontrar por menos de 450 euros, você vê, metade do que você ganha vai para o quarto.
Agora, se você alugar um quarto numa cidade pequena, e estou falando para solteiro, tá? Depois pode falar para casal, você vai ter aqui um salário, uma forma de viver mais barata, que nós estamos falando de 200 e poucos por mês, 200 você consegue um quarto em cidades menores. O problema de cidades menores é que não tem tanto trabalho, não tem tanto emprego, e aí, então essa conta às vezes não bate certo, ok? Então, pagando 200, vamos imaginar que você pague 200 por mês de aluguel, de quarto, etc., eu acredito que sim, você vai gastar mais uns 200 no supermercado, o transporte mais 40 euros, daria para você viver legalzinho, para você estar aqui bem, etc. Agora, dá para fazer uma vida em que você vai curtir a Europa, você vai 2, 3 vezes por ano pegar um avião, conhecer outros países, você vai conseguir guardar dinheiro para o seu futuro, você vai conseguir investir para o seu futuro? Provavelmente não, você vai meio que ganhar e gastar, tá bom? Isso falando para um solteiro. Para um casal, né, um casal sem filho, por exemplo, eu acredito que seja a mesma situação. Porque por mais que os dois ganhem 900 ou 1.800, não é tão mal. Se você vai pagar um apartamento em Lisboa, qualquer apartamento custa 800, 900, vai cair na mesma, metade daquele salário vai para a moradia. E aí um casal viver num quarto também não é que seja totalmente errado, ou seja errado, mas não é fácil, né? Então, metade desse dinheiro já vai para a moradia, ok? Vai dar na mesma situação, se você vier para uma cidade menor, você vai pagar 400 euros num T1, 350 às vezes, 400, 450, e aí isso pode viabilizar e fazer com que esses 1.800 euros sejam reais, tá bom? Beleza. E aí a sua alimentação, transporte também vai ficar no mesmo escalão, cada um mais ou menos 200 euros por mês, transporte mais 40 de um passe, depois você tem celular, depois você tem internet, você tem roupa, você tem provavelmente um plano de saúde ou não, ou você vai pagar, você vai utilizar o Serviço de Saúde Nacional. O que vai acontecer aqui é a mesma situação. Dá para você viver? Dá, mas vai ser sempre apertado, ok? Você vai ter uma vida mais justinha. No caso do casal, se conseguirem fazer as contas certinhas, provavelmente consegue fazer uma viagem ou outra, consegue guardar algum valorzinho pequeno, mas consegue guardar. Aqui há uma coisa que muita gente esquece de pôr na conta. Eu, quando faço as assessorias, porque eu tenho um serviço que ajuda as pessoas a descobrir esses valores de acordo com a vivência aqui em Portugal. E quase sempre as pessoas esquecem de uma coisa importante, que é, ok, se eu quiser ir ao Brasil uma vez, cada 2 anos, né? Cada 2 anos, quanto é que eu tenho que juntar, quanto é que eu tenho que ter para conseguir ir ao Brasil? Porque depois, no dia a dia, meu amigo, você não consegue. Com esses valores, nós estamos falando, 2 salários mínimos para um casal, muito dificilmente, se você não se programar, se você não guardar, você não vai conseguir juntar dinheiro para ir ao Brasil se precisar, tá bom? Então, é importante, se você tenciona ir ao Brasil, visitar a família, etc., é importante você colocar isso nas suas contas, ok? Legal. Agora, André, qual seria um valor desejável para se ganhar em Portugal? Vamos falar de um casal, né? Para você ter esse equilíbrio. Não é nenhuma vida de luxo, muito longe disso, mas é uma vida que você consegue pagar as suas contas, consegue juntar um pequeno dinheiro para o seu futuro, fazer investimentos, e você consegue também juntar dinheiro para ir ao Brasil, para fazer uma viagem na Europa, etc. Eu acredito que esse valor tem que estar pelo menos nos 1.200, ok? No mínimo 1.200 a 1.500 por pessoa, ou seja, um casal tem que ganhar, na média, entre 2.600 a 3.000 euros por mês para conseguir viver aqui, como eu falei, e também juntar algum dinheiro e passear e fazer uma vida um pouquinho mais desafogada, ok? A partir desse valor, aliás, muita gente me pergunta assim, André, eu tenho 4.000 euros por mês disponível para viver em Portugal, eu tenho 5.000 euros, né? Nós estamos falando de pessoas que vão trazer reais para Portugal. Transformado aquele dinheiro, são 4.000, 5.000 euros por mês. Dá para viver aí, André? Claro que dá. Agora, atenção, muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta e eu não sei o estilo de vida delas.
Depende de como é que você esbanja os teus 5.000 euros. Se você é uma pessoa comedida, se você é uma pessoa que sabe gastar, provavelmente dá para você viver muito bem, né? Se com 3 um casal consegue viver legalzinho, com 5 é quase o dobro, com certeza consegue viver legal, tá? Aqui é um ponto muito importante, pessoal. Em qualquer situação, a moradia vai pesar muito, principalmente o aluguel. Primeiro, está cada vez mais escasso e está cada vez mais caro. E isso é uma tendência mundial, não é só Portugal. Europeia, então, tenta ver como é que você consegue alugar imóveis nas capitais europeias. Você não consegue. É muito difícil. Madrid, Roma, Berlim, é muito difícil. Tá? Eu sei porque acompanho outros canais ligados à Europa. Eu tenho amigos que vivem fora de Portugal e tenho amigos que também têm canais do YouTube ligados a outros países. Então, é muito complicado. É uma tendência, gente. Esqueçam. Vai melhorar, veio uma guerra. Senta e espera, ok? Beleza? Então, respondendo a pergunta diretamente, um salário mínimo português dá para viver? Dá, mas no limite, muito, muito no limite. Tá? O ideal é você ganhar um pouco mais sempre. Seja um solteiro, um casal, ainda mais um casal com 1 filho, 2 filhos, aí tem que ser um pouquinho mais mesmo. Tá bom? Beleza? Faz algum sentido para você isso que eu falei? Escreve aqui embaixo o teu comentário. E é sempre legal dividir com vocês aqui aquilo que eu vejo, que eu penso. E afinal são 20 anos de experiência aqui em Portugal. Eu acho que dá para a gente dividir legal aqui essas experiências, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de fortalecer o canal, põe o seu gosto, partilhe esse vídeo e nos encontramos amanhã no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Obrigado.